Professor Basotti, hoje nós estamos nesse domingo de Páscoa, né? Que para nós, como cristãos, é um grande momento. Eu creio que talvez o momento mais claro de tudo aquilo que Jesus Cristo realmente veio fazer, né? Morreu e ressuscitou. É um domingo de esperança, é um domingo de alegria, mas também é um momento em que nós vamos refletir também um pouco sobre o luto. Esses momentos difíceis que nós estamos passando, não só no país, né, mas em todos os lugares deste mundo, onde, infelizmente, a pandemia chegou e dizimou muitas vidas. E hoje, né, nesse domingo de Páscoa, mesmo sendo um domingo de alegria, nós sabemos que existem muitas famílias enlutadas, né, professor? Apenas complementando, parece até algo contraditório falarmos de luto no dia em que se comemora a ressurreição. Mas nós hoje, nós vamos trabalhar com esse tema, vendo o luto realmente mais dentro de um contexto de esperança. Sim. Páscoa representa a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus representa para nós uma esperança. Então nós trabalharemos com esse tema, o luto, mas dentro de um contexto de esperança, porque Páscoa é a esperança. Cristo ressuscitou. Sim. Porque se nós não tivermos isso em mente, né, professor, realmente nós seremos consumidos pela dor, seremos consumidos pela desesperança, e viveremos uma vida muito amarga, né? Verdade. Eu vejo aqui, pastor, que nós hoje estamos numa situação muito parecida com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Eles tinham passado pela prisão de Jesus, condenação de Jesus, crucificação de Jesus. Eles já sabiam da ressurreição de Jesus, mas eles ainda estavam muito abalados. Então, naquela viagem, o próprio Jesus aparece para eles, né? E tem uma passagem em Lucas que eu acho que reflete bem o espírito que nós estamos vendo hoje nessa Páscoa, né? Lucas, capítulo 24, a partir do 18, não vou rever toda a história, mas nós lemos assim: E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Então Jesus puxa a conversa, né? O que aconteceu? Né? Então eu vejo que hoje nós estamos vivendo esse espírito desses dois discípulos, um pouco desanimados talvez. Né? Já ouvimos falar da ressurreição, mas não estamos acreditando muito, digamos assim. Aí Jesus vem e nesse encontro, né, eles têm a maravilhosa experiência, quando Jesus vai partir o pão, eles percebem que Jesus está presente. Sim. Então eu vejo que hoje, muitas vezes, nós vivenciando um momento de luto, nós também perdemos a percepção de que Jesus está entre nós. Então essa passagem reflete bem o espírito de hoje. Né? Porque assim, nós também como discípulos do Senhor, né, e não estamos a caminho de Emaús, mas estamos a caminho da eternidade com Deus. Mas muitas vezes, professor, nesta caminhada da vida, muitas vezes a dor ela é tão lacinante, tão dilacerante, né, nas nossas vidas, que muitas vezes, diante dessa grande dor, muitas vezes impede a nossa visão, a nossa percepção. Verdade. Daquilo que Jesus já fez. Então, nós vamos sim, enfrentar o luto, vamos enfrentar a perda, enfim, mas nós não podemos perder a esperança. Eu estive esta semana estudando um pouco sobre o tema, e o que eu verifiquei é que o luto mais intenso que uma pessoa pode vivenciar é a perda de um filho. Né? E aí eu me perguntei, né? E se alguém que perdeu um filho dissesse assim: mas Deus, você tem ideia do que eu estou passando? Né? Eu vejo que Deus responderia assim: sim, eu tenho ideia, eu também perdi o meu filho. Eu entreguei o meu filho por vocês. Eu me lembro até, pastor, naquela passagem em que nós temos o batismo de Jesus, Deus ele se humaniza ali, porque ele diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Traduzindo para o português miúdo seria: gente, eu tenho o prazer de apresentar o meu filho Jesus. Ele apresenta como nós apresentamos os nossos filhos. Né? Mas nós vemos lá, por exemplo, que na morte de Jesus, em Mateus 27:45, está escrito assim: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Quer dizer, é uma expressão do sofrimento. Então Deus sofreu com a morte do seu filho. Né? Então eu vejo que quando nós vivenciamos um luto, nós temos que nos lembrar, antes até de chegar em Jesus, que o próprio Pai passou por um luto
né? Sim, sim. Um luto que não era necessário, eu diria, quer dizer, que foi algo espontâneo, fruto da graça dele, para que nós fôssemos salvos. Então, Sim. o próprio Deus já vivenciou um luto, né? Uhum. E aí, quando nós chegamos no filho dele, né, pastor, tem aquela passagem em João, onde nós lemos, Jesus chorou, que é o versículo mais curto da Bíblia, né? Sim. Então, se alguém falar, mas será que o cristão ele pode vivenciar um luto, sabendo que ele tem a certeza da ressurreição? Eu acho que quando nós lemos lá no Evangelho de João, Jesus chorou, eu acho que aí é uma resposta, né, pastor, bem Sim, fechada. Se sim. Jesus chorou, nós também temos o direito de Isso, chorar. sim, de expressarmos realmente os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que eu creio assim, né, professor, embora Jesus ele tenha ali no momento, né, ele era muito amigo de Lázaro, nós não sabemos como deu início, é interessante isso, a Bíblia não deixa claro como começou esta amizade de Jesus com Lázaro e suas irmãs, mas quando as pessoas viram Jesus e Jesus chorou ali, né, até há uma expressão assim que as pessoas dizem assim, olha, veja como ele Amava, né? amava Amava a Lázaro, né? Isso. Então, quer dizer, por que eu estou colocando isso? Né? Porque eles tiveram uma visão de que aquele choro não era um choro fingido, né? Isso. Não é assim, né, como apenas uma coisa de aparência, Jesus chegou ali e fez um drama, né? Não, houve um sentimento, ele expressou realmente através da emoção da morte de Lázaro, ele expressou sua dor, e isso foi bem claro ali, né? Mas, mesmo assim, Jesus não se deixou levar pela sua dor e pelo seu sentimento, porque logo em seguida ele vai orar ao Pai. Isso não impediu ele de orar, né? Eu tenho um versículo deixar anotado aqui, que está dentro daquilo que o senhor falou, que é exatamente como que as pessoas veem Jesus naquele momento, né? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com que ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Né? Então, quer dizer, antes mesmo de chorar, Jesus, quer dizer, é a compaixão. Né? Até vamos clarear isso aí, né? Quer dizer, há um reboliço interno dentro de Jesus, né? Muitas vezes, assim, quando a gente vê certas situações, por exemplo, a gente usa a expressão, dá um frio na barriga, dá um comichão, alguma coisa. É uma coisa muito, a gente usa a expressão visceral, né? Porque foi uma coisa no profundo do coração de Jesus que o motivou. Quer dizer, começa ali no seu interior e tal, e se reflete em suas lágrimas. Eu vejo nessa atitude de Jesus uma resposta para um questionamento que muitas vezes é feito. Mas você não é cristão, você não quer a ressurreição, então por que está chorando? Né? Não, o próprio Jesus ele nos dá o exemplo. Né? Mesmo diante da perspectiva da ressurreição, ele nos deixa muito claro que a morte é algo que deve ser vivenciado. Nós, como cristãos, mesmo tendo a certeza da nossa salvação, nós temos o direito de vivenciar o luto. Né? Então, é isso que Jesus nos ensina através deste episódio. E até assim, né, professor, complementando essa ideia, tem um autor que ele diz assim, a esperança futura não apaga a ausência atual. Né? Então, embora nós tenhamos a esperança que no futuro haverá uma ressurreição e tal, mas isso, aquela falta atual, né? Vai doer. Até nós temos a palavra, né, saudade, nós vamos ter saudade, vai existir um vazio. Enfim, somente aquelas pessoas, né, que vivenciaram o luto, né, perda de parentes, perda de familiares mais próximos, pai, mãe e tal, aquela ausência é algo realmente gritante nas nossas vidas. Né? Eu vejo, pastor, que nós temos o direito, como cristãos, de vivenciarmos o luto, de chorarmos ou participarmos daqueles que estão sofrendo, né? Mas nós temos um diferencial, isso também nós não podemos abrir mão, né? Porque a palavra de Deus nos diz, e Ele enxugará toda lágrima. Eu creio nessa promessa. E aí tem aqui o Salmo, né? O salmista diz, né, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, uma das coisas que, como cristãos, nós precisamos aprender é que nós não estamos imunes às dores, às dificuldades da vida.
Até Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, enquanto nós estivermos no mundo, nós estamos sujeitos, né, à questão das dores, à questão da desesperança. Em alguns momentos, né, nós duvidamos, em alguns momentos nós nos amedrontamos, né, enfim, como Jó, né, mesmo diante de todas aquelas situações, no capítulo 3 ele diz assim, o que eu temia, o que eu receava, isto me aconteceu. Então nós vemos assim que muitas vezes, mesmo diante de certas situações, ainda paira em nós o medo. Paira em nós o medo. Por isso nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Em Isaías, no Antigo Testamento, eu encontrei aqui uma passagem, pastor, que eu gostei muito, eu até anotei, né? Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias. Isaías 57, versículo 15, diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus está lá no seu trono, Ele está lá no alto, mas Ele vem até nós quando há em nós um espírito de tristeza. É a sua função também vivificar o abatido de espírito. Essa é uma promessa que não está só lá no Apocalipse ou nos Evangelhos. Nós já encontramos isso no Antigo Testamento. Deus está lá no trono, mas Ele está aqui também olhando por nós. Né? Tem uma frase, né, que eu gostei muito que diz assim, mesmo diante da mais profunda desolação, nós temos a mais alta consolação, porque a nossa consolação vem lá do alto, vem de Deus, né? E aí então nós podemos enfrentar, né, os obstáculos da vida, as intempéries. Algumas vezes nós falamos dos momentos sombrios. João da Cruz, né, um dos grandes teólogos, né, ele dizia a noite escura da alma, no qual ele passou por momentos de muita dificuldade, mas ele pôde aprender realmente a ter mais comunhão e mais se aproximar mais de Deus. Então, a questão professor, não é se eu vou passar, o senhor ou quem nos assiste passará por dores, desesperanças, né? Se nós formos falar, né, todas as pessoas hoje, né, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família, né, que já nos deixaram, eu creio que o senhor também, né? O que nós não podemos deixar, muitas vezes eu lembro, eu tenho saudade, muitas vezes eu penso como poderia ser, como seria, né, como seriam as coisas se hoje tal pessoa estivesse presente, né? Mas o luto vai no lugar, é uma saudade também, sim, né, pastor? Sim. Só que a gente não pode se prender a este passado, não se prender a essa dor. Né? Embora ela venha, nós pegamos aquela dor naquele momento e falamos, Senhor, me ajuda neste momento difícil, né? Porque eu não consigo, porque senão essa dor ela vai tomando conta, né, de todo o nosso ser. Né? Enquanto o senhor falava aqui, eu estava lembrando de algumas coisas. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, em 75, nós tínhamos a grande geada aqui no Paraná. Isso, né? Então, era muito comum, até algum tempo atrás, ainda eu via isso. No ano da geada. Tá? Para se referir àquele acontecimento. Eu creio que daqui 20, 30 anos, as pessoas estarão dizendo, no ano da Covid, que é este ano agora. Sim. Quer dizer, estamos vendo um momento de muito luto e muito tumulto, né? Quer dizer, a crise econômica, a crise política. Mas eu me lembro aqui, pastor, agora de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uzias foi um rei que governou Israel mais de 50 anos, ele representou uma era, né? Então eu entendo que com a morte de Uzias, o povo falou, e agora, né? E o que vai ser, né? O que vai ser? Isaías, né? Diante daquele caos aparente, né? E eu acho que hoje nós podemos repetir as palavras de Isaías, assim, no ano da Covid, né? Eu olhei para o céu e vi o Senhor num alto e sublime trono. Ou seja, estamos um pouco assustados com tudo que está acontecendo, mas nós temos, né? Como numa batalha existe a bandeira, o nosso Deus é o Yahvé Nissi, né? O Senhor é a minha bandeira. Então, a nossa bandeira é olhar para o trono. Deus está lá no trono e Ele está sob o controle de tudo. Então, esse é um diferencial para nós que vivenciamos a fé. Sim. A nossa referência é o Senhor, que é a nossa bandeira.
Com certeza, né, professor? Então, é isso que é interessante, né? Pegando novamente essa ideia de Isaías, quer dizer, havia um momento de conflito, talvez assim, um momento de uma... O que vai ser o amanhã? Como que vai Isso. ser sem o como que vai ser o novo rei agora? Como que vai ser a situação? Como que vai ficar a política? Como vai ficar a economia? Enfim, quer dizer, eu creio que isso também passou pelo coração de Isaías, porque ele vivenciou toda essa questão do reino ali, ele estava acompanhando, e ele era uma pessoa, vamos dizer assim, mais próxima, né, Isso, digamos isso. assim, como um profeta de Deus reconhecido naquela nação, né? Mas naquele momento de dor, Isaías eleva os seus olhos para o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, né? Então, a ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança. Tá? Então, por isso o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, é para olharmos de uma maneira firme, não nos distrairmos. E muitas vezes, né, diante da dor, diante do luto, diante de situações que são inexplicáveis, né? Por exemplo, eu comentei, né, já em alguns momentos com algumas pessoas, né, no domingo, vindo para a igreja, dando ré no carro, né, tal, e esperando para o portão fechar, eu olhei para a casa do meu vizinho e aí então me veio um pensamento: eu nunca mais vou ver meu vizinho. Por quê? Porque numa semana estávamos conversando, até ele ia fazer um serviço ali para mim e tal, e depois já foi internado, enfim, agravou e acabou falecendo, né? Então, até eu achei interessante, comentei isso com a Claudete, né? Falei assim, interessante, você vê uma pessoa, depois você vai perceber que nunca mais você vai ver aquela pessoa, né? Então, isso estava sendo vivenciado no reino de Israel, né? Mas eles falam assim, não, Isaías fala, vamos olhar para o Senhor, Ele está no trono. Né? Isso me entristeceu, eu não tinha tanta ligação com esse vizinho, né? A gente conversava, a gente ainda estava, vamos assim, desenvolvendo uma amizade, mas aquilo, de certa forma, nos afeta, né? Como diz um poeta, né? Toda a morte, né, de qualquer pessoa nos afeta. Por isso, diante de que nós estamos vivendo, muitas vezes nós ouvimos os números, né, professor? 3.000 mortes, 4.000 mortes, 5.000 mortes, 200 hoje, 30 amanhã, 40. Isso são números, né? Mas se nós observarmos, são famílias, são pessoas, são lutos, são choros, né? Mas Deus está no trono, né? Essa é a nossa esperança. E que um dia Ele vai, né, como o senhor citou o texto de Apocalipse, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu vejo que a morte nos traz um luto, mas também ela acaba trazendo para nós, né, um sentimento que nos incomoda às vezes, que é o sentimento de transitoriedade, né? Eu sei que a palavra diz lá, né, Senhor, dai-nos corações sábios, ensina-nos a contar os nossos dias. Sim. Mas nós vivemos, muitas vezes, como se fosse viver eternamente aqui Sim. e agora. Né? Então, essa situação, ela nos coloca em choque, né, com a própria forma como o mundo nos ensina a viver, né? Sempre como se fosse viver eternamente. Então, é um momento para a reflexão, para nós refletirmos sobre a nossa transitoriedade. Sim, também, com certeza. Né? E se nós tomamos consciência que somos transitórios, eu vejo que a nossa própria maneira de encarar a vida, os nossos planejamentos, eles devem serem mudados. Né? Uma coisa é você planejar para viver eternamente aqui, outra coisa é você ter a percepção de que Deus lhe deu aqui uma mordomia, no sentido de que deu algumas funções, né, para você exercer, mas o Senhor voltará. Né, e nós teremos que prestar contas daquilo que nos foi dado também. Né? Então, isso tem que ser lembrado neste momento. Então, a morte nos traz também um momento para refletirmos sobre a nossa transitoriedade. Sim, sim. Então, só para a gente dar continuidade, né, professor? Tem um autor, né, que ele diz assim, quem conhece a genuína Páscoa não pode desesperar-se. Quem conhece a genuína Páscoa. É porque muitas vezes, né, a gente confunde Páscoa com ovos de chocolate, com isso, com aquilo, enfim, não vamos entrar nessa questão. Né? Mas é interessante que esse autor, Teilhard de Chardin foi um teólogo
católico. E ele aprendeu isso, né? Ele disse que ele aprendeu isso quando ele teve que ir para a guerra, né? E estar na trincheira, né? Estar na trincheira. E ele fala que teve um momento ali que houve quase 24 horas eles na trincheira e sendo lançado granadas e bombas, enfim, eles entrincheirados ali. E tem um autor que, quando ele fala de guerra, professor, ele fala assim que a pior guerra é a guerra de trincheira, porque o senhor tem que ficar ali num buraco, e não sabe se o inimigo está vindo, se ele vai lançar uma bomba, o que vai acontecer. Então, é uma tensão muito grande, porque eles falam assim, se for um combate corpo a corpo, você está vendo o inimigo e tal, por mais difícil que seja, não é tão complicado quanto essa guerra de trincheira. E ali, Chardin, ele aprendeu o seguinte, a finitude da vida, né? E ele percebeu também, né, que muitas vezes o mal parece ser maior do que o bem, né? E é isso que, então ele aprendeu isso, né? Por isso que ele fala assim que a genuína Páscoa nos traz essa esperança. Então, ele diz assim, por mais que o mal pareça ser muito grande, esse mal não é maior do que o nosso Deus. Deus é o bem maior e no final, né, e é isso que nós temos que entender, haverá um final e esse final será glorioso. Amém. Pastor, esta semana eu estava assistindo no canal Canção Nova, eu assisto também Sim, lá, Canção Nova. o canal do padre, lá tem umas Sim. coisas boas também, né? Uhum. E tem um programa lá do padre Fábio de Mello, aliás, ele está de luto essa semana, ele perdeu a mãe essa semana por Covid, sim, né? sim. E eu vi uma carta lá, eu até vou transcrever a carta aqui, Sim. Os ouvintes mandam cartas, né? Essa é a carta de uma jovem senhora chamada Emily, né? Ela escreve assim para ele, ó. É uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero lhe agradecer a você por me ajudar, sem saber que você me mantém de pé depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo chamado Gabriel. Deus chamou meu filho no dia 27 de dezembro do ano passado. Era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa de meus avós e fui buscar o bolo de aniversário. Enquanto pegava o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que parecia um quadro sério. Foi levado para um hospital e eu corri para lá. Vi meu filho ser tirado do carro nos braços de um enfermeiro. Estava desmaiado, com a boca roxa. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. A dor no meu peito era como uma queimadura. Fizeram tudo no hospital, tentando trazer meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui todo o ritual do velório agarrado a ele até o momento do enterro. É como se Jesus o carregasse em seus braços. Meu menino, meu amigo, meu companheiro, se foi. Éramos apenas eu e ele. O pai não morava conosco. De lá para cá segui a minha vida com a fé que sempre tive em Deus. Tenho certeza de que vou estar com meu filho um dia. Vou repetir só o final. Tenho certeza que vou estar com meu filho um dia. Ou seja, diante de uma tragédia, né, deste tamanho, há o quê? Esperança. Né? Eu realmente fiquei muito sensibilizado com esta carta, né? Porque realmente a morte é algo muito duro, né? Uma mãe que só tem o seu filho, né? Uma circunstância é extremamente raro infarto em criança, né? Acho que é 1 em cada 1 bilhão, mas aconteceu ali. Aconteceu. Né? Então, quer dizer, ela está lutando a cada dia para vencer esse luto, né? Mas quando ela diz, tenho a certeza de que vou estar com meu filho um dia, eu vejo que essa é a força, né, pastor? Então, porque assim, né, professor, vamos falar um pouco, assim, a gente tem que usar um pouco da teologia para a gente entender isso, né? Tem um autor que ele fala assim, Jesus, ele morreu, né, mas ele não se entregou ao poder da morte, tanto é que ele ressuscitou. E quando Jesus ele morre e não se entrega ao poder da morte, então o que vai acontecer? Nós também vamos passar pela morte, mas não seremos entregues ao poder da morte, Amém. Porque haverá essa ressurreição. Amém. Tá? Amém. Então, tem um filósofo chamado Kierkegaard. Kierkegaard ele usa essa expressão, a morte não nos mata, tá? No sentido de que ela vai matar esse corpo,
esse corpo, né, é pó, pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Então, a ressurreição, ela nos enche de esperança, né, de que há um lá e um depois. Né? Então, mas existe um momento da dor, um momento do luto. Né? Até há uma história que é contada em muitos velórios, eu não vou saber precisar, porque uns colocam várias origens dessa história, né? Mas porque muitas vezes se faz comparação da vida como um pequeno barquinho, né? Um barco. Né? Então, a pessoa, né? Então, no velório, acho que foi até do Franco, eu não sei se acho que é do Mário Covas, né? Em São Paulo, acho que é do Mário Covas, né? Então, o rabino Henry Sobel, né? Então, foi onde eu ouvi essa história. Ele usa essa expressão assim, né? De que, então, como que é o luto? Né? Então, assim, aquele barquinho, né? Ele vai adentrando ao mar. Ele sai do cais e vai adentrando ao mar. Então, para nós, cada vez mais aquele barquinho está longe. Ele está ficando cada vez mais longe até desaparecer no horizonte. Ou seja, isso é o luto, isso é a dor. Mas como essa senhora escreveu essa carta, qual que é a ideia que ela tem? Que esse barquinho está indo cada dia mais longe dela. Né? Então, quer dizer, ela perde o filho, um filho de 7 anos, numa tragédia, numa situação inesperada, enfim, o barquinho vai cada vez mais longe. Só que, numa outra perspectiva, se o barquinho está cada vez mais longe da minha vista, da minha visão, então aí o Henry Sobel fala assim, esse barquinho está mais próximo de Deus. Amém, Né? amém. Então, para nós, o nosso ente querido, ele vai, né, como desaparecendo, né? Ele vai ficar na nossa memória, ele vai ficar na nossa lembrança, mas para nós cristãos, ele está já mais perto de Deus. Eu vejo assim, se eu tivesse a oportunidade de falar com essa jovem mãe, né, eu usaria as palavras de Jesus aqui em João, capítulo 16, versículo 22. Ele diz assim, para os discípulos ficaram tristes quando Jesus fala da sua morte. Né? Aí Jesus diz assim para eles, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então, Jesus diria, Emily, né, fica tranquila, né? A sua alegria vai voltar. E a alegria que eu vou te dar, ninguém vai poder tirar. Sim, então, é essa esperança, né, pastor? Que com nos certeza. Faz, então, eu acho assim, já partindo para o encerramento, o que eu aprendo hoje aqui, pastor? Primeiro, né, não estamos proibidos de vivenciarmos o luto. O fato de nós sermos cristãos, acreditarmos na ressurreição, nós estamos sujeitos a passarmos por esse momento e a própria palavra, o próprio Jesus nos dá o exemplo que nós temos o direito de vivenciarmos isso. Né? Mas nós fazemos... Eu vejo que o luto ele é uma caminhada assim por um lugar triste, digamos assim. Sim, né? sim. Mas, quer dizer, ao longo dessa caminhada, então, nós temos muitas palavras de esperança. Deus nos dá esperança, Sim, Jesus nos dá esperança, e temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Né? Com certeza. Agora, também, pastor, eu vejo assim, há um momento de sair do luto, e a Bíblia também nos ensina isso. Mas isso, então, nós vamos deixar para a próxima semana. Né? Que eu vejo assim, que nós temos também que trabalhar essa questão. Entrar no luto, vamos entrar, né? Porque isto se faz até necessário, né? Mas também há um momento para sair do luto, e eu creio que a semana que vem nós estaremos tratando disso, então, aqui. Sim. Né? Com mais propriedade, né? Mas, assim, só para, nesse encerramento, falando da ressurreição, falando da esperança, né? Tem um autor que ele diz algo que sempre me chama a atenção. Para nós, percebermos isso, né? Ele diz assim, é um milagre quando o sol nasce e podemos levantar de novo. Levantar, mover-se, ser livre. Não depender de ajuda externa. Que graça nos é concedida todos os dias. Então, diante disso, né, professor, a gente sabe, né, que tem pessoas hoje hospitalizadas, estão ali, alguns já com 15 dias internado ou mais. Uma pessoa que eu vi uma informação de que ele passou 70 dias, né, no hospital. É algo angustiante. Na cidade próxima aqui a nós, Londrina,
Eu ouvi uma notícia de uma pessoa que teve um ataque de ansiedade e ele saiu correndo, fugiu do hospital, né? Os enfermeiros correndo atrás. Seria uma situação alegre se não fosse triste, né? Mas a crise de ansiedade talvez até estar matando muito mais até do que o próprio Covid, né? Porque você estar ali numa limitação, né? E esse autor fala assim: você, eu, né? Todos os dias nós podemos acordar, abrir os olhos e levantar por conta própria, né? Não precisamos de ninguém para nos ajudar, né? E muitas vezes nós não somos agradecidos a Deus por esse privilégio que nós estamos tendo, né? Reclamamos, né, de coisas banais, de coisas fúteis, e não percebemos a bênção que o Senhor tem nos dado, que é a vida, e essa vida nos traz esperança, nos traz alegria. Tanto é que, só para a gente encerrar aqui, professor, eu fiquei, a palavra aleluia, aleluia, muitas vezes nós usamos assim, mas a aleluia, ela é uma palavra hebraica, né? E ela também tem uma conotação de um resumo do próprio nome de Deus, tá? Então, quando nós usamos a expressão aleluia, e eu quero deixar para você realmente essa expressão aleluia, que nós podemos traduzir como alegre-se em Deus, tá? Que você possa se alegrar em Deus e que esta Páscoa seja a genuína Páscoa que traga esperança, traga alegria, apesar de tudo. Deus está no controle, Ele está no trono. Amém. Amém? Amém.